Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero me desculpar um pouquinho pelo atraso. São 19 horas e 34 minutos. Eu marquei com vocês para as 19h30, mas acabou que eu terminei uma consulta agora, então estive vindo aqui dar uma organizada em algumas coisas aqui. E eu quero desde já agradecer a todos vocês que vão participar da live dessa noite. E nós vamos falar hoje de um tema que eu julgo super importante, que eu atendo bastante aqui no consultório, que é o complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade, para vocês entenderem, ele tem duas vertentes estruturais. A primeira delas, a gente pode ver como psicanalista, muitas vezes, que são pessoas que nem sempre foram reconhecidas no seu ambiente familiar, se sentem inseguras, porque na ânsia de receberem o amor e muitas vezes o reconhecimento familiar, elas não tiveram isso na sua base, muitas vezes na sua infância. Então elas crescem sempre querendo provar que são dignas de serem amadas. Então isso pode gerar essa busca desenfreada por reconhecimento, por valorização, para que o outro me reconheça. E nós temos uma outra vertente que muitas vezes também é oposta a essa, que é o excesso de cuidado com a criança, que torna ela insegura. É como se os pais sempre se antecipassem o tempo todo em relação às necessidades da criança. Ou seja, quando ela cresce, na medida que ela vai tendo que desenvolver certas habilidades de construção psicológica, relacional, ela se sente insegura para fazer escolhas, para saber se ela realmente é competente para administrar a própria vida e as emoções dela. Então a gente acaba saindo de uma premissa básica que é aí, né, a nossa educação, mas a gente não está aqui para ficar falando do que os pais fizeram ou deixaram de fazer. Isso é apenas um ponto de base para a gente entender que crescemos, amadurecemos e podemos e devemos fazer outras escolhas para a nossa vida. Ou seja, a gente tem mais que, ao receber uma bagagem emocional, depois de um tempo, perceber se eu vou querer continuar levando aquela bagagem emocional para minha vida toda, se aquilo vai fazer bem para mim, ou se eu vou ter que me instrumentalizar e criar uma nova base, outras qualidades que me deem condições de eu ter a vida que eu tanto quero. Só uma introdução enquanto o pessoal vai chegando aí, para vocês poderem entender como essa questão do complexo de inferioridade vai sendo construída ao longo da vida, né? Muitas vezes da base e aos poucos, às vezes também algumas relações que a gente vem a desenvolver. Vamos imaginar que a gente tem um parceiro, uma parceira muito sabotadores e que também não valorizem os nossos comportamentos afetivos, que vivam nos criticando, que vivam vendo as nossas inseguranças e ao invés de ajudar a gente a fazer uma transposição em relação a elas, vivam sinalizando os pontos fracos e criticando. Isso também vai retroalimentando um complexo de inferioridade. Mas nós podemos reverter isso e devemos, né? Esse é o jogo da vida. Mas para isso, eu primeiro quero dar uma boa noite a todos, agradecer todo mundo que está comigo aqui e ver para a gente estruturando o trabalho da construção, né, de um complexo não de inferioridade, mas de realmente uma relação saudável com as nossas emoções. Eu tô aqui e quero sim dar um oizinho para todo mundo e perguntar aí o que já gerou em vocês inseguranças e quem sabe até realmente esse complexo de inferioridade que sabota a vida de tanta gente. Tudo bem, pessoal? Beijinho para todo mundo. E aí, vocês já tiveram em algum momento que lidar com esse sentimento de ficar se comparando às outras pessoas, em algum momento se sentindo inferiores em relação aos demais, inseguros para decidir, ou até mesmo com uma falta de senso de valor pessoal, não saber bem quem eu sou, por que às vezes as pessoas gostam de mim, né? Às vezes a gente mesmo é tão crítico diante das nossas posturas do cotidiano e acaba se tornando o nosso pior vilão da história. Então, podem mandar aí as suas perguntinhas, as suas dúvidas. A Sônia Lorena está dizendo que sim por muito tempo. Sônia, quanto tempo você ficou sim, tendo que conviver com esse complexo de inferioridade? Teve alguma coisa que desencadeou isso?
quero ouvir de vocês, né? Porque hoje eu tô aqui para tentar ajudar vocês, que são agora, entre aspas, os meus últimos pacientes da noite, a terem uma condição de vida muito melhor e uma qualidade nos relacionamentos de vocês no dia a dia. O Henrique está falando que não tem autoestima elevada. Bom, uma das coisas que a gente tem que entender em primeiro plano, né, gente? O que é autoestima? Muita gente confunde autoestima com gostar do próprio corpo, com se achar bonito, com se achar inteligente, com sempre se sentir capaz de resolver todas as questões do dia a dia. Eu digo que insegurança todo mundo tem. Até aqui o Lucas está perguntando se o complexo de inferioridade é uma questão de autoestima. Também é, então vou responder duas perguntas aí ao mesmo tempo. A autoestima, gente, é a nossa capacidade de fazer escolhas construtivas para nós mesmos. Então, na medida que eu consigo fazer escolhas saudáveis e que eu consiga assumir a consequência dessas escolhas, independente do resultado dar certo ou não, por exemplo, de uma ideia que eu tive, de um projeto que eu depositei energia, eu vou seguir, eu vou dar tudo de mim, mas porque eu quero muito seguir aquela minha missão, aquela minha convicção. Então, na medida que a gente vai gostando da gente, que a gente vai se respeitando, vai sentindo o valor pessoal que nós temos condições de fazer escolhas mais saudáveis. Por isso que o complexo de inferioridade tem uma ligação profunda com a autoestima. Óbvio que quem gosta mais de si próprio vai fazer escolhas mais saudáveis, enquanto uma pessoa que vive duvidando da própria capacidade, vive se achando incompetente, não vai fazer as suas escolhas baseadas nas suas vontades. Normalmente ela vai pegar e vai ficar perguntando para os outros o que os outros acham, e aí a gente corre um risco enorme, que é o das pessoas medirem o nosso valor e nem sempre, né, saberem o que é melhor para nós. A Mandinha está falando, sou super insegura, acabo me auto-sabotando o tempo todo, me acho incapaz e me surpreendo quando algum cara se sente atraído por mim. Nossa, isso aqui é caso muito interessante, muito constante aqui no consultório. Como você não vê o seu valor, né? Você vai pensar, nossa, se nem eu acho que eu sou isso tudo, como é que o outro acha? Porque muitas vezes as pessoas nos enxergam através de espelhos que são delas saudáveis, elas veem características em nós que a gente não conseguiu perceber. Então, Lígia, a autoestima então pode ser construída a partir da opinião dos outros? O meu complexo de inferioridade, ele pode ser superado a partir da opinião de outras pessoas? Então, eu vou dizer para vocês, não necessariamente a partir da opinião, mas a partir de um contágio que o outro te proporciona. Ele vai te falar coisas positivas e você vai fazer que nem como se você estivesse enchendo um copo d'água, sabe como? Tem água suja, você vai jogando água limpa ali dentro. O que acontece? Você joga tanta água que uma hora o copo tá com a água toda limpa. Ou seja, você pega coisas positivas que as pessoas enxergam sobre você e começa a pensar sobre elas e se descobrir. Puxa, você é uma pessoa honesta. Nossa, como você é inteligente, você dá conta disso. Nossa, você é tímido ou você é tímida, mas como você percebe as pessoas, como você é bom ouvinte, né? Como você tem capacidade de empatia, você sempre consegue ver a necessidade dos outros. Às vezes são qualidades que o amigo vai colocando para você e que no dia a dia você não percebe. Diante desse processo de se construir, de se perceber como uma pessoa especial, você vai entendendo o valor que você tem e você vai se apropriando de características que talvez até então você nunca tivesse notado, porque você sempre se comparava olhando de baixo para cima e o teu amigo tá te olhando de igual para igual como alguém que tem coisas boas para dar. Então, gente, algumas dicas são importantes, né? A gente, por exemplo, tá aberto às coisas que os outros falam pra gente sem ficar reativo a elas, mas ouvir com atenção, porque a gente vai ouvir muita coisa boa também, né? Então isso ajuda. Vamos lá. Oi, Lígia, que bom estar aqui, diz a Ari. Me sinto muito inferior por não trabalhar e não ter independência financeira. Ainda não terminei a faculdade, já tenho 25 anos e não trabalho. Minha querida, vamos pensar assim,
Talvez você não tenha independência financeira, mas nada impede de você estar fazendo um estágio, nada impede de você estar se apropriando de novos conhecimentos todo dia, não ficar presa só à questão da faculdade e buscar mais, né, recursos intelectuais, estudar mais, fazer... o estágio, ele pode não te dar a grana agora, mas ele vai te preparar futuramente. Esse é um olhar muito autossabotador, tá, gente? Pessoas que têm complexo de inferioridade muitas vezes não têm uma coisa importante de quem tem autoestima saudável, que é uma palavrinha mágica que se chama paciência. Se eu tenho uma ideia para chegar por exemplo, eu quero abrir um negócio. Eu não posso, gente, antes de abrir um negócio já querer ter sucesso, vai ter todo um processo. Eu vou ter que estudar sobre o negócio, compreender como funciona, montar o espaço, pensar em como eu vou captar clientes para poder fazer o meu negócio dar certo. Ou seja, além de me instrumentalizar, eu vou ter que ter paciência, passo a passo, para poder, né, ter os frutos do meu trabalho. Então, cuidado, se você tem um complexo de inferioridade, tem que cuidar muito, porque a característica muito de quem vive se comparando é sempre olhar o resultado positivo das pessoas sem olhar o quanto elas batalharam para ter esse resultado. Tenacidade, a gente tem que estar ali todo dia sim trabalhando, a gente não consegue conquistar qualidades de um dia para o outro. As pessoas que você admira com certeza construíram as suas qualidades aos poucos, tá bom? Espero te ajudar. Então, estude, o teu momento talvez não seja ainda de ganhar o dinheiro, mas de se preparar para que esse dinheiro venha bem no futuro. Eu sou tímida por conta que sou insegura. Claro, gente, é natural, mas timidez não é defeito, tá? Muitas pessoas, Suelen, são tímidas ou introspectivas, é um pouquinho diferente. O tímido, ele ainda tem uma certa insegurança para falar, né? O introspectivo fala no momento mais oportuno, mas você pode sim evoluindo, inclusive na sua comunicação e se expondo aos pouquinhos, não de um dia para o outro. A insegurança você vai vencer na medida que você começa a se expor, né, gradativamente. Você não vai fazer uma palestra de um dia para o outro, mas você pode começar a emitir uma opinião para um grupo, né, levar uma leitura que você gostou e sugerir no outro dia, uma ideia, e aos pouquinhos você vai sendo então validada também pelo seu meio. Puxa, que legal a ideia que você trouxe, você vai perceber que as pessoas gostaram de uma sugestão que você fez, e assim aos pouquinhos a gente vai construindo essa segurança. A ideia, gente, do complexo de inferioridade é a gente procurar não fugir das situações, tá? Porque isso é muito comum em quem padece com problema. Eu fico tão inseguro que eu fujo da situação, não vou falar, eu não vou me expor, né? Então a gente tem que cuidar, porque senão você vai criando um monstro cada vez mais forte e vai tendo uma sensação que você nunca vai conseguir falar. Então é gradativo mesmo. Tá legal? A Juli está perguntando, Lígia, insegurança no trabalho. A insegurança no trabalho, Juli, também é muito relativa a isso, até porque o trabalho é um meio que a gente, no fundo, está competindo também de uma certa forma por um espaço, por um lugar ao sol. E ainda tem, claro, que tem uma validação, tem dinheiro envolvido, né, e tudo mais. Mas eu digo assim, quanto mais você se esconde no seu trabalho, quanto mais você fica na retranca, menores são as chances de você poder crescer nesse trabalho. Eu não estou falando, volto a dizer, que você tem que sair por aí fazendo palestras, mas que você se exponha, que você leve ideias, que você não consegue falar para um grupo grande, fala com o seu chefe, fala com o seu colega, troca uma ideia, vai aumentando o número de pessoas que você vai ficando mais confortável para falar, porque é um processo, tá? Deixa eu ver aqui. Quem que tá falando? A Jana Lins tá falando, saudades de você no encontro. Jana, estarei segunda-feira lá, tá bom? Eu tava num processo que eu tive que mudar de dia por uma questão da minha agenda que andou muito louca, tive que readaptar, mas segunda tô lá, fique ligadinha, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Is Rodrigues tá perguntando, estou sempre procurando um jeito de agradar pessoas e às vezes me perco nisso. Fico muito mal quando eu acabo errando com as pessoas e ninguém consegue me perdoar e fico me julgando.
Minha querida, vamos pensar um pouquinho? Será que as pessoas te julgam tanto? Ou será que é você que já olha para essas pessoas esperando esse julgamento? E como todo mundo sabe, pessoas inseguras geram o que nos outros? Falta de admiração. Então, é um ciclo repetitivo. O que rola? Perfeccionismo, tá? A pessoa que tem um complexo de inferioridade, ela é muito perfeccionista e isso não é qualidade, tá, gente? Perfeccionismo é você não conseguir aprender com seus erros, é você querer acertar 100% as situações e isso vai te congelando numa situação em que você não se reinventa no processo. Ao invés de você se concentrar no teu projeto, na tua ideia, você fica olhando para ver se o outro tá aplaudindo a tua ideia, se o outro tá te olhando com interesse ou com crítica. Aí você vai desconcentrar. Você não vai conseguir criar algo bacana para você. Então, uma dica, gente, importante para, né, poder desestruturar, quebrar o complexo de inferioridade, se chama humildade. Parece uma coisa maluca, parece que quem tem complexo de inferioridade é assim porque é muito humilde. Quando, na verdade, a pessoa que tem complexo de inferioridade, ela é muito orgulhosa. É o oposto, hein? Por que eu afirmo isso? Porque é o orgulho que diz eu quero agradar, eu quero que o outro me aplauda, e se eu apresentar e me acharem burro. Na verdade, quando você tem humildade, você vai pensar assim, eu vou estudar o máximo, eu vou dar o meu melhor, eu vou me concentrar, eu vou fazer a apresentação mais bacana que eu possa, vou dar 1000% de mim. Se de repente tiver alguma coisa que eu não sabe explicar, responder, eu vou ser humilde o suficiente para dizer que eu não sei, mas eu vou, dentro do que eu sei, eu vou tentar dar o meu melhor. Ou seja, ao invés de eu pegar e ficar focada no julgamento do outro, eu vou pegar ali o meu trabalho, vou me concentrar e a minha chance de me tornar uma pessoa segura durante o processo é enorme. E sabe por quê? Porque no fundo, gente, todo mundo é inseguro em alguma coisa. Ninguém é 100% seguro em tudo. Mas a gente percebe quando uma pessoa está apresentando um trabalho realmente interessante, que ela se dedicou. A gente percebe quando a ideia é boa, por mais que a voz dê uma tremidinha. E na medida que os motores vão aquecendo, a tua fala vai melhorando. Então isso a gente só consegue na medida que a humildade é a nossa parceira, tá bom? Vamos lá, gente, que gostoso, quanta pergunta. Deixa eu ver aqui. Nossa, obrigada, gente, quanto beijo, quanto abraço, quanta coisa gostosa. Lígia, a gente pode se basear em um diagnóstico somente pelo discurso do sujeito? Não, acho que pelo discurso não, muito pelas atitudes, né? A pessoa, por exemplo, às vezes ela simplesmente fica nervosa para falar em público, mas isso não quer dizer que ela tenha complexo de inferioridade, tá, gente? Vamos deixar as coisas bem claras. O complexo de inferioridade é o medo de eu expor o que eu sinto, é uma sensibilidade extrema a críticas, tá? A pessoa que padece do complexo de inferioridade, ela vive tremendo, meu Deus, o que vão achar de mim, o que vão pensar, mas também é uma pessoa que vive apontando os defeitos dos outros, até para desviar, muitas vezes, a atenção dos próprios defeitos dela. Então, são formas das pessoas se comportarem, né? O perfeccionismo, a crítica, medo da crítica, um sentimento de incapacidade é um diagnóstico. Agora, às vezes a pessoa vai apresentar alguma coisa, é um pouco tímida, a voz treme, mas depois vai embora, né? Porque falar em público nem sempre é uma coisa fácil, especialmente se você estiver passando por um processo de avaliação, final de um curso na faculdade, um mestrado, doutorado, uma entrevista para o emprego, é natural. Mas isso quer simplesmente dizer que a pessoa possa estar nervosa naquele momento, não necessariamente que ela tenha problemas com complexo de inferioridade, ok? O que fazer quando estamos rodeados de pessoas tiranas e você está acostumado a não responder por pura prevenção? E Crioula está perguntando. Aprende a se posicionar, gente. Não existe felicidade enquanto nós não soubermos colocar limites. É importante.
Você está falando ali, vive rodeado de pessoas tiranas. Se você identifica que as pessoas são tiranas, é que porque de alguma forma elas estão tirando a sua paz, elas não estão tratando você com o respeito que você merece, porque tirania inspira tudo isso. E quando as pessoas se sentem no direito de nos tratar mal, é porque de alguma forma a gente está transpirando para elas que elas podem fazer isso. Então aí que é a gravidade, é como se eu não estivesse defendendo o meu psiquismo, eu não estivesse defendendo a minha forma de pensar. E a gente tem que sim defender os nossos sentimentos. Nós temos que aprender que independente do outro aceitar ou não as nossas escolhas e a nossa forma de pensar, ele tem que sim nos respeitar. Ele não precisa concordar, mas ele deve nos respeitar. E a gente aprende isso de algumas formas, falando não, colocando o nosso ponto de vista, mesmo que a gente saiba que o grupo é discordante dele, e principalmente embasando as nossas opiniões, né? Seja em vivências, seja em experiências, né, que a gente tenha, seja em estudo, tá bom? Isso é importante, então se coloque. Obrigada, Chile querida, obrigada, gente, por que vocês estão colocando aqui. Isso mesmo, Maria, vai guardando aí. Oi, Jader, tudo bem? Vamos ver as perguntas aqui. Andréia Santana está falando, Lígia, sempre penso no que os outros irão pensar e acaba ficando com medo de viver, sou muito insegura. Você sabia, Andréia, que até um dos problemas mais fortes que o tímido muitas vezes enfrenta é que ele tem dificuldade de prestar atenção no que o outro está falando para ele? E você sabe por qual motivo? Porque ele está pensando tanto no que aquele outro está pensando sobre ele. O que será que ele está pensando de mim? Será que o que eu falei foi inteligente? Que quando ele vê, o outro falou um monte de coisas e ele não sabe do que foi, do que se trata. Então, uma das coisas bem bacanas é a gente sair da nossa posição autocentrada, muitas vezes até assim, um pouco egoísta, de sempre, eu sou o centro, o que o outro está pensando, e dar atenção para as outras pessoas de verdade. Ter interesse concreto, olhar nos olhos, tentar entender o que o outro está querendo dizer, sair do nosso umbigo e ir para o coração do outro, sabe? Porque no fundo, gente, o que as pessoas querem da gente, se vocês repararem bem, não é perfeição, nem sempre são respostas fantásticas. As pessoas querem da gente atenção, empatia, as pessoas querem que a gente pense com elas, elas querem que as pessoas ajudem elas a reavaliarem situações que elas possam estar vivendo. E como é que você vai fazer isso se você fica só se preocupando com sua imagem? Né? A imagem é consequência disso. Ela não pode ser a causa, o motivo maior da relação. Ok? Por isso que a gente vê muita gente por aí. Nossa, ela namorava um cara gatérrimo. Ou ele namorava uma musa, uma escultura, não deu certo. Tá namorando agora uma pessoa tão comum. Comum pra quem? Comum aos olhos de quem? Talvez essa pessoa seja uma ótima parceira, saiba ouvir muito, saiba dar boas risadas, é bem-humorada, curte a vida do outro como se fosse a sua, dá ideias, pensa junto, porque é isso que a gente quer. No fundo, a gente quer do nosso lado pessoas que tenham interesse em nós. E nós também queremos ter pessoas que façam isso. Essas outras pessoas também querem que a gente faça isso por elas, que a gente tenha interesse nelas. Então, cuidado, tá? O grande foco de ser esse complexo de inferioridade é a gente ter mais vontade de se relacionar do que se preocupar com a imagem que a gente vende. Deu para entender? A Carla está falando, o complexo de inferioridade dificulta o afastamento de relações tóxicas, como superar isso? Sem dúvida. Muitas vezes as pessoas ficam em relacionamentos ruins por medo de ficarem sozinhas, por medo de crítica, por medo de impor limites, vão aceitando coisas assim que jamais uma pessoa com uma autoestima saudável aceitaria. Relações abusivas, pessoas invejosas, pessoas muito críticas. Aliás, eu vou dizer para vocês, tá, gente? Uma coisa importante, se você sente que você tem uma autoestima que é flutuante, né? Que tem dias que você está um pouquinho mais fortificado, tem dias que não, é porque você está num processo de construir, né, uma autoestima melhor. E como que isso acontece? Um dos grandes pilares é a gente se rodear de pessoas saudáveis,
tá? Eu não tô falando pessoas que fiquem nos aplaudindo o tempo todo, mas pessoas que gostem da gente, que a gente sinta que quando faz uma crítica é por amor e não por sacanagem. Por pessoas que têm uma visão bacana da vida, que olham o lado positivo dos outros seres humanos, que tenham coisas construtivas para falar, que tenham projetos de vida legais. Então, pessoas que vão somar energia boa, que vão somar intenções legais com a nossa vida também, tá bom? Que legal, a Celene tá falando, tá fazendo terapia com psicanalista, que a experiência tá sendo muito boa, que joia, que processo legal que você tá se submetendo, fico feliz. Vamos ver aqui, o que mais que a gente tem? Obrigada pelos abraços, gente. Beijos. A Joyce está perguntando, eu sou muito insegura com os estudos, como eu faço para me tornar mais segura? Bom, eu diria que uma coisa bem bacana, além de você estudar mais, é você pegar livros diferentes da sua área para se apropriar de outros tipos de conhecimento e principalmente o que você tiver bloqueio, estude em grupo. As pessoas quando estudam juntas, gente, isso é comprovado por pesquisa, elas aprendem muito mais. Porque quando a gente às vezes ensina alguém, a gente aprende mais, mas quando a gente divide as dúvidas com alguém, a gente se diverte também mais. E assim como as crianças aprendem de uma forma lúdica, né, uma forma divertida, o adulto também pode aprender, tá bom? Ah, que legal, obrigada, tem um monte de gente escrevendo umas coisas tão lindas, né? Vamos lá. Tem uma questão aqui, as pessoas acham que só tem complexo de inferioridade quem não tem uma beleza que obedece um padrão, mas não tem nada a ver, é além, um sentimento que não conseguimos explicar, uma sensação, claro, gente. Olha, se vocês me perguntassem, nossa, como é que são os pacientes, como é que são as pessoas que você conhece que tem complexo de inferioridade, né? Elas não estão no padrão. Muito pelo contrário, tem pessoas lindíssimas que não se reconhecem lindas, tem pessoas muito capacitadas que não se reconhecem de forma como pessoas inteligentes. E insegurança, gente, não tem formato de corpo, né? Segurança não tem conta bancária, ajuda a ter dinheiro, ajuda a ser bonita, ajuda a ser saudável, ajuda, tudo que é qualidade ajuda. Mas o complexo de inferioridade é uma questão de alma, é uma questão íntima, é uma reação ao meio, é eu me sentir inferior e muitas vezes incapaz, e isso é muito decorrente de sentimentos de comparação. Puxa, o outro fala tão bem e eu não consigo. Nossa, o outro consegue, né, de repente correr 5 quilômetros no parque, eu não consigo correr nenhum. Quando você começa a fazer esse tipo de barganha com você mesmo, você está se auto-sabotando. O outro pode ter características que você não tem, mas você também tem características legais. Então, por isso que é importante a gente pegar e entender qual que é o nosso valor pessoal, quais são as qualidades que eu tenho em mim, sem comparar com os outros, que eu gosto em mim. Que eu acho que aquilo me torna uma pessoa única, que é a minha digital emocional, né? Que de repente, eu quando chego numa festa todo mundo gosta de conversar comigo, eu sou aquele amigo que todo mundo gosta de trocar uma ideia, eu sou uma pessoa que eu tenho uma boa memória, eu sou uma pessoa que tem um nível crítico bacana, sabe? Assim, essas coisas, eu gosto de cozinhar, eu sou uma pessoa criativa, enfim, tem tantas qualidades que a gente pode estar aí contribuindo que não são as dos outros, são as nossas e por isso que elas são tão especiais, tá bom? Vamos lá! A Ingrid está falando, o meu chefe se sente ameaçado comigo, percebo. Ele é um jovem buscando formação e tem mérito por ser um homem inteligente, eu sou mais velha, tenho experiência e formação, é normal, daí cortou. Olha, as pessoas se sentirem inseguras, se a gente percebe, e principalmente no teu caso, que tá vendo que é um chefe bem capacitado, que você julga que seja uma pessoa legal, eu acredito que vale a pena você levar um papo com ele. Escuta, como é que eu posso somar mais? Eu tô aqui pra gente unir forças, a gente de repente pode bolar um projeto juntos, tá todo mundo no mesmo barco, porque quando a gente não fica rivalizando, todo mundo cresce. E às vezes aquela pessoa que inicialmente ficava insegura do teu lado acaba se tornando a maior aliada que você tem no seu ambiente de trabalho. Porque ela vê em você uma característica, gente, que tá tão em falta na sociedade, que é generosidade, né? É você você conseguir ficar feliz com a alegria do outro, é você vibrar, celebrar as conquistas dos outros. A gente tem coisa melhor que você ligar para um amigo
e falar, cara, comprei minha casa própria, consegui, passei no meu mestrado, meu filho nasceu. Você vê que a outra pessoa vibra com você, festeja isso. Pode saber que em outros patamares de relação acontece do mesmo jeito. Se a gente vai se aproximando das pessoas e vibra com elas as conquistas, elas também vão vibrar com a gente depois a partilha. A Tati Trindade está dizendo, Lígia, sempre me anulo em relacionamentos, dando prioridade ao parceiro. Isso está relacionado ao complexo de inferioridade ou insegurança? Claro que sim, né? Quando você quer sempre agradar, no fundo você está se desagradando. É diferente de eu fazer um chamego pro meu parceiro, eu sei que ele gosta, sei lá, de comer uma determinada coisa, eu preparo, eu compro, ou ele gosta, sabe que eu gosto num restaurante, me leva. Isso, gente, é troca afetiva, é querer que a relação dê certo. Comprei um livro que eu sabia que ele queria, ele comprou, sei lá, né, alguma coisa que eu sabia que eu quisesse, ou a gente vai fazer um passeio no entardecer. Agora, se ficar agradando o tempo todo, é mais ou menos como a gente queria ficar se adaptando o tempo todo. E nós temos que entender que o processo da troca relacional no amor é muito importante que a gente some coisas diferentes com o parceiro. Porque disso é feito o amor, da gente se sentir desafiado, da gente conseguir ver que o parceiro não pensava naquilo, passou a pensar depois que a gente também agregou uma ideia. É pensar com ele às vezes questões de trabalho, é pensar em como ser mais feliz juntos, é programar uma viagem. E se você só fica se adaptando, daqui a pouco você se torna uma pessoa desinteressante. Então, se você acha que você só vai ser amada, né, trabalhando essa adaptação, cuidado, porque sim, isso é complexo de inferioridade. Você não está dando valor à pessoa que você é. Entregue-se para o parceiro, leve isso para o relacionamento. Um espaço, gente, que acontece muito isso é na sexualidade. Muitas vezes o parceiro ou a parceira fica com vergonha de falar para o seu cônjuge, para o seu namorado, para o seu noivo, sei lá, o que gostaria de fazer na cama. Ai, o que o outro vai pensar de mim? Que vergonha, vai me achar o quê? Sem vergonha, vagabunda, meu Deus. Você tá com o seu parceiro? Curta, gente, tá lá, viva isso, se entrega. Né? Você já não tá pelado ali na frente da pessoa, agora vai ficar de mimimi? Conversa, desnuda a alma também, sabe? Eu acho que a gente hoje fica às vezes com medo de tudo e às vezes perde de se relacionar com pessoas incríveis ao lado. Ah, ele não me falou ainda que me ama, ou ela não falou que me ama. Você tá com vontade de falar? Fala! Ué, o sentimento é seu. Se vai ter reciprocidade ou não, paciência. Viva suas escolhas. Autoestima é isso, é você acreditar nas suas escolhas e viver cada uma delas. Diga para as pessoas que você gosta de ter elas na sua vida, isso não é demérito algum. Vai lá, se coloca, depois você me conta, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem mais de pergunta aqui. A Jerusa tá falando, as meninas superpoderosas estão presentes. Ai, que fofo. Gente, vocês são os amores. Olha, eu recebo cada mensagem legal. Mas vamos lá, né? Deixa eu ver o que mais aqui. A Jerusa tá falando, escutar e ter humildade, gente. Estamos indo pro final da nossa live, quase. Gente, já são 8h10, eu tenho que ir pra casa ainda, viu? Mas eu vou responder aqui uma pergunta aqui, vamos ver. A Fernanda diz, eu perdi tanta oportunidade na minha vida porque antes eu não me sentia boa o suficiente, eu sempre cedia o meu lugar, na verdade, eu tenho a mania de ficar muito encantada com as pessoas. Minha querida, encante-se, mas não perca a sua vontade de se colocar, né? Isso aqui é uma grande questão que você está colocando aqui. Eu sempre cedia, perder oportunidades. Claro, na medida que você às vezes deixa de falar as coisas, o outro não tem bola de cristal. E quero falar para vocês o seguinte, quantas vezes eu vejo o paciente aqui sentado falando para mim, ai, Lígia, aquilo que a gente trabalhou semana passada, de eu aprender a me posicionar mais, você não acredita, eu fui falar coisa, achei que eu ia levar uma bronca, fiquei com medo, no fim foi promovido, sabe? Eu me declarei para a pessoa, não esperava, no fim ela sentiu o mesmo. Como é que a gente vai saber, gente, né, as coisas se a gente não viver? Eu não tenho como saber o sabor de uma comida se eu não experimentar o prato. A vida é assim, a gente tem que ousar. E então, vamos lá.
Vamos lá para a última pergunta da noite. Vamos ver quem que tá mandando aqui. Ai, gente, quanta coisa linda que vocês escrevem. Eu fico assim, que eu fico até emocionada. Tão gracinha. Vamos ver o que tem aqui. Última pergunta da noite, eu vou responder aqui para Mari. Ela tá perguntando: oi, Lígia Diva. Oi, tudo bom? E quando a gente não consegue não ser intensa em tudo, mesmo levando o bordoado uma atrás da outra, o que fazer? Perdi o início, não sei se está o contexto da minha pergunta. Olha, Mari, eu não entendi bem, mas eu vou tentar responder. A gente não tem que ser intensa em tudo, tá, minha querida? Essa coisa que as redes sociais, inclusive, vendem pra gente. Uhul, estamos intensos aqui, viva a vida intensamente. Gente, vamos ser sinceros, né? A gente, às vezes, tem dias que tudo que você quer é ir pra sua casa, tomar o seu banho, se jogar no seu sofazinho e assistir uma série bem gostosa. Tem dia que tá chovendo, que você quer tomar um chocolatinho quente, ler um livro. E tem dia que você quer enfiar o pé na jaca, quer fazer, quer acontecer. Isso é jeito de ser, tá? Ok. Outra coisa é a gente viver se encolhendo, viver se intimidando, viver fugindo das situações por medo de crítica, por achar que os outros têm que adivinhar o que a gente quer e porque a gente é orgulhoso e não quer saber se a pessoa não concordar comigo. Paciência se não concordar. Então, coisas importantes, a gente pode não ser intenso em tudo, mas a gente tem que ser intenso naquilo que a gente acredita. Então, vamos lá, né? Coisas que vocês, vamos fazer um resuminho. Desenvolver humildade para poder dar cara a tapa na vida. Se instrumentalizar, dar o melhor que a gente possa. Se eu não estou feliz com um aspecto da minha vida, eu vou desenvolver, vou trabalhar nele. Eu quero estudar, quero falar um idioma. Vá fazer um curso, vá estudar. Você não precisa achar bonito só os outros falarem francês. Se você acha que a tua amiga está fazendo esporte, vai lá com ela. Você não precisa ficar com inveja delas. Posso ir correr junto? Vamos fazer as coisas acontecerem. Né? Se você acha que é o teu momento de pedir uma promoção, um aumento, se você tem vontade de fazer uma viagem, nunca dá certo porque falta grana, tenha planejamento. Planeja um ano antes, vai pagando aos pouquinhos, é um sonho. Sonho, gente, é legal, mas ele não sai do papel de um dia para o outro. Nenhuma pessoa, leve isso com você hoje, nenhuma pessoa constrói segurança pessoal de um dia para o outro. Sabe? Ninguém aparece falando em público de um dia para o outro. Ninguém se torna o melhor pai, a melhor mãe de um dia para o outro. Mesmo a pessoa que desejou muito ser mãe e pai, vai ter o dia que vai fazer bobagem na educação do filho, mas vai aprender com aquilo. Ninguém é o melhor em tudo, gente. Quando você se conscientizar disso, você vai parar de idolatrar as outras pessoas, de se colocar para baixo e vai começar a olhar os outros com qualidades legais, com bloqueios, para poder também se olhar da mesma forma, com qualidades legais e alguns bloqueios, né? Tem coisas que a gente vai correr atrás e tem coisas que são características de personalidade. Talvez uma pessoa seja muito tímida, ela não vai se tornar uma extrovertida, mas ela pode se tornar uma boa comunicadora sim, dentro da forma dela de ser. Talvez ela não fale pelos cotovelos, mas ela vai achar recursos legais para falar, né? Talvez você não seja a pessoa mais romântica do planeta, mas isso não quer dizer que você não possa fazer uma declaração de amor que toque o coração de uma outra pessoa. Então, esse nosso jeito de ser, a gente tem que olhar com amor, sabe? Se olhar com um pouquinho mais de carinho. Olhar para esse corpo que a gente tem, agradecer todo dia, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de se reinventar e principalmente, gente, nos darmos o direito de mudar de opinião. Quantas vezes ao longo da minha vida, durante algumas conversas com amigos, com pessoas, muitas das minhas convicções eu revi, muitas das coisas eu repensei, mudei de opinião, isso é evoluir, tá? Então, se você às vezes acha que você pode mudar em alguns aspectos, dedique-se a eles. Ninguém nasceu para ser pedra, somos mudança constante. Então, você não é hoje o que você foi ontem e você pode ser uma outra pessoa muito diferente a partir da live de hoje. O seu complexo de inferioridade pode inclusive ser uma história que um dia você vai contar para os seus amigos, para os seus filhos. Eu já fui assim,
já tive esses bloqueios, entendo o que você está passando, mas você também pode, assim como eu, transpor isso. Acredite-se, olhe para você com mais generosidade, menos autocrítica. Não fique se sabotando. Comece pensando coisas positivas durante o seu dia, especialmente sobre si próprio. Dica antes de encerrar a live: pegue uma folhinha, é a sua tarefa de hoje, e escreva o seu nome em cima e coloque embaixo: por que eu me amo? Tá? E não adianta vir com esse papinho, eu não me amo, todo mundo se ama, gente. Mas o porquê que a gente se ama. Coloque as qualidades que você curte. No segundo momento, escreva: no que eu posso melhorar para me amar mais? Coloca lá as características que você quer desenvolver em si próprio. Faça esse exercício. Parece simples, talvez seja para alguns mais difícil para outros, mas eu digo para você, acima de tudo, que é um exercício bastante construtivo. Autoconhecimento. Essa palavrinha tem um poder incrível para a gente perceber o que a gente já tem e principalmente o que a gente possa desenvolver. Porque como eu finalizei o meu livro Mulheres às Avessas, o céu não é o limite, ele é o ponto de partida. Bons voos e até a nossa próxima live na semana que vem. Obrigada pela sua companhia.